Em uma manhã aparentemente comum de novembro de 2014, uma jovem mãe de 3 filhos saiu para uma pausa de almoço que duraria apenas alguns minutos. Jessica, de 33 anos, era conhecida por sua pontualidade impecável, seu sorriso contagiante e sua dedicação absoluta aos filhos e ao trabalho em uma creche local. Naquele dia, ela precisava apenas enviar um fax, uma tarefa simples que a levaria à casa da mãe e do padrasto, a apenas 6 quilômetros de distância. Seria rápido. Ela voltaria logo. Mas as horas passaram e Jessica não retornou. O que começou como preocupação rapidamente se transformou em pânico quando seus colegas perceberam que seu filho de apenas 2 anos estava sozinho na creche, esperando pela mãe que nunca mais voltaria. Seu telefone tocava incessantemente, mas ninguém atendia. Mais de 8.000 pessoas se uniram nas redes sociais para ajudar nas buscas. Cartazes com seu rosto surgiram por toda a região de Lehigh Valley, na Pensilvânia. Todos queriam respostas. Onde estava Jessica? O que poderia ter acontecido com uma mãe dedicada em plena luz do dia? Jessica Paget era uma mulher de 33 anos que vivia em Northampton County, Pensilvânia. Sua vida parecia estar em um momento de plena realização. Ela era uma mãe devotada de 3 filhos pequenos, sendo 2 meninos e uma menina. Ela e seu marido, Micah, estavam juntos há quase uma década e haviam acabado de oficializar a união, casando-se apenas 2 meses antes, em setembro de 2014. Amigos e familiares a descreviam como alguém que nasceu para ser mãe. Essa paixão por crianças não era apenas pessoal, era sua vocação profissional. Jessica havia treinado em desenvolvimento infantil e trabalhava como assistente em uma creche local chamada Duck Duck Goose, onde seu filho mais novo, de 2 anos, também ficava. Ela era tão ligada aos filhos que achou difícil até mesmo deixá-los para ir à sua lua de mel. Para todos que a conheciam, Jessica era a imagem de uma mãe amorosa e uma profissional dedicada, com uma vida feliz e estável pela frente. Além de sua família imediata com Micah e os filhos, Jessica mantinha laços muito fortes com sua família de origem. Seus pais biológicos haviam se divorciado quando ela era jovem, e sua mãe, Danelle, casou-se novamente com um homem chamado Gregory Graff. Gregory estava na vida de Jessica desde que ela tinha 11 ou 12 anos, efetivamente ajudando a criá-la por cerca de 20 anos. A relação era tão próxima que Jessica publicamente se referia a ele com carinho. Em um post de Dia dos Pais, ela mencionou ter 2 pais e amar muito ambos, chamando Gregory de o segundo melhor pai que ela poderia ter pedido. Essa proximidade não era apenas afetiva, mas também profissional. Gregory e Danelle eram donos de um negócio de sucesso, uma empresa de instalação de cercas chamada Distinctive Fencing. A empresa operava diretamente na vasta propriedade onde eles moravam, e Jessica mantinha um segundo emprego de meio período trabalhando para eles, ajudando nos negócios da família. A manhã de sexta-feira, 21 de novembro de 2014, começou como qualquer outra na casa dos Paget. Era uma rotina bem estabelecida para a jovem família. Micah, marido de Jessica, saiu de casa antes de todos, bem cedo, para seu trabalho na área de construção civil. Pouco depois, Jessica acordou e começou a correria matinal para aprontar as 3 crianças. Ela organizou seus 2 filhos mais velhos e os deixou na escola. Em seguida, ela dirigiu para seu próprio local de trabalho, a creche Duck Duck Goose. Como de costume, ela levou consigo seu filho mais novo, de apenas 2 anos, que ficava na creche enquanto ela trabalhava. Os registros da creche mostram que Jessica e seu filho chegaram pontualmente às 8h30 da manhã. Para seus colegas de trabalho e para as crianças que ela cuidava, era apenas mais um dia normal. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, essa rotina familiar seria quebrada para sempre. A manhã de trabalho na Duck Duck Goose transcorreu sem incidentes. Quando chegou o horário de almoço de Jessica, por volta das 12h50, ela tinha uma tarefa administrativa simples para resolver.
Ela precisava enviar alguns documentos por fax para seu provedor de plano de saúde. No entanto, a máquina de fax da creche estava quebrada naquele dia. Jéssica então tomou uma decisão lógica. Ela usaria sua pausa para ir rapidamente até a casa de sua mãe e padrasto. A propriedade deles, onde também funcionava a empresa Distinctive Fencing, ficava a apenas 6,4 quilômetros de distância, uma viagem de poucos minutos. Ela sabia que sua mãe, Denelle, não estaria lá, pois estava viajando na Flórida, cuidando de uma segunda casa que o casal estava construindo. Seu padrasto, Gregory, provavelmente estaria ocupado trabalhando na propriedade. Há relatos de colegas de que Gregory também ligou várias vezes naquela manhã, pedindo ajuda com um problema de computador. Seria uma viagem rápida, apenas para enviar o fax e talvez ajudar Gregory, e ela voltaria logo. O curto intervalo de almoço de Jéssica terminou, mas ela não voltou. Minutos se transformaram em 1 hora e depois em 2. Seus colegas na Duck Goose começaram a ficar extremamente preocupados. Jéssica era conhecida por sua pontualidade impecável. Ela jamais se atrasaria, especialmente sabendo que seu filho de 2 anos estava ali esperando por ela. A preocupação se tornou alarme. Os funcionários da creche ligaram para o marido dela, Micah, que estava em seu local de trabalho. Ele ficou igualmente confuso. Ele confirmou que havia falado brevemente com Jéssica por telefone por volta das 13 horas, enquanto ela estava a caminho da casa da mãe, e tudo parecia perfeitamente normal. Ela estava um pouco apressada, mas era a mesma Jéssica tagarela de sempre. Agora, porém, seu telefone não chamava mais. Todas as ligações iam direto para o correio de voz. Seu filho mais novo estava efetivamente sozinho na creche. Para uma mãe tão devotada quanto Jéssica, isso era impensável. Naquele momento, todos os que a conheciam tiveram a certeza absoluta de que algo estava terrivelmente errado. O pânico se instalou rapidamente na família. O marido de Jéssica, Micah, ficou desnorteado após saber que ela não havia retornado do almoço. A mãe de Jéssica, Denelle, que estava viajando a negócios na Flórida, entrou em desespero total. Ela relatou ter ligado para o celular da filha mais de 100 vezes, seguidamente. Cada vez que a ligação caía no correio de voz, ela desligava e tentava de novo, recusando-se a aceitar o silêncio. Consumida pela angústia, Denelle imediatamente arrumou suas coisas e comprou a passagem para o primeiro voo disponível de volta para a Pensilvânia. Enquanto isso, o padrasto de Jéssica, Gregory Graff, também foi contatado. Ele disse à polícia que não tinha visto ou ouvido falar de Jéssica naquele dia. Gregory afirmou que esteve ocupado do lado de fora de casa, trabalhando e consertando seu caminhão durante o período em que ela deveria ter aparecido. Mais tarde, foi ele quem buscou Denelle no aeroporto, assegurando à esposa devastada que tudo ficaria bem e que eles logo encontrariam Jéssica. Assim que Micah relatou o desaparecimento de Jéssica, a polícia de Northampton County iniciou uma ação imediata. Diferente de muitos casos de adultos desaparecidos, as autoridades não esperaram as usuais 24 ou 48 horas. Eles levaram a situação a sério desde o primeiro momento e emitiram um ATL, Attempt to Locate, ou Tentativa de Localizar. A polícia chegou à creche Duck Goose para colher os primeiros depoimentos. Um alerta foi enviado a todos os policiais da região, focando inicialmente na descrição do carro de Jéssica, um Subaru Outback branco, na esperança de que encontrar o veículo levaria até ela. Ao mesmo tempo, os investigadores começaram a divulgar seus detalhes para a mídia. Eles descreveram Jéssica como tendo 1,62 m de altura, com uma tatuagem distinta de pegadas no ombro. Ela foi vista pela última vez usando um moletom preto, calças cinzas e com o cabelo preso em um rabo de cavalo. A busca oficial por Jessica Paget estava agora em pleno andamento em toda a região de Lehigh Valley. O desaparecimento de Jessica Paget reverberou instantaneamente pela unida comunidade de Lehigh Valley. Quase imediatamente, cartazes de pessoa desaparecida começaram a aparecer em todos os lugares, enchendo postes de rua e vitrines de lojas. A angústia era palpável, pois amigos e vizinhos não conseguiam conciliar a imagem da mãe vibrante e feliz
que conheciam com um desaparecimento súbito. Sua melhor amiga, Shah, enfatizou que Jessica estava em uma fase genuinamente feliz e contente, o que tornava seu sumiço ainda mais sinistro. A resposta online foi avassaladora. Uma página no Facebook criada para coordenar as buscas rapidamente ganhou tração, e logo mais de 8.000 pessoas a seguiam em busca de atualizações. O esforço digital se traduziu em ação no mundo real. Grandes equipes de busca voluntária foram formadas, com mais de 100 pessoas da comunidade saindo às ruas dia e noite, distribuindo panfletos e procurando por qualquer sinal dela, mesmo com o tempo começando a esfriar. A própria família, incluindo o padrasto Gregory, participou ativamente dessas buscas voluntárias. Seguindo o protocolo padrão para qualquer investigação de pessoa desaparecida, os detetives focaram sua atenção inicial no círculo íntimo da vítima, começando pelo marido, Micah Paget. Quando os investigadores se encontraram com a mãe de Jessica, Dennell, assim que ela voltou da Flórida, eles perguntaram especificamente sobre o relacionamento do casal. No entanto, Dennell foi enfática em sua defesa do genro. Ela disse aos policiais que não havia nenhuma chance de Micah estar envolvido. A ideia nem sequer havia passado por sua cabeça. Dennell explicou que esteve em contato constante com ele desde o desaparecimento e podia atestar que ele estava tão abalado, chateado e genuinamente preocupado quanto ela. Micah foi formalmente interrogado e forneceu um álibi sólido. Ele detalhou seu dia de trabalho em um local de construção civil. Ele havia saído cedo de casa, pegando carona com um amigo, e não teve acesso ao seu próprio veículo até o final da tarde. Seus colegas de trabalho, gerentes e os registros de seu celular confirmaram sua história. Micah esteve no canteiro de obras, supervisionado, durante todo o período em que Jessica desapareceu. Enquanto a mãe de Jessica defendia veementemente o marido dela, o padrasto, Gregory Graff, apresentou uma narrativa surpreendentemente diferente aos detetives. Ao contrário de sua esposa, Gregory não estava tão certo da inocência de Micah. Na verdade, ele tinha muito pouco de bom a dizer sobre o genro. Durante seu depoimento, Gregory disse à polícia que, embora amasse sua enteada, ele sentia pena dela. Ele a descreveu duramente como um ímã de perdedores, loser magnet, alegando que Jessica sempre teve o dom de atrair os caras errados. Ele deixou claro que nunca havia gostado de Micah. Vindo de um homem que foi uma figura paterna por 20 anos, a polícia foi forçada a levar essa opinião a sério. Além de tentar lançar suspeitas sobre Micah, Gregory manteve sua história original sobre o dia do desaparecimento. Ele reiterou que Jessica nunca chegou à sua casa. Quando questionado sobre o fax que ela pretendia enviar, ele alegou que a máquina de fax da empresa estava quebrada e não funcionava há dias. Enquanto as buscas se intensificavam, uma equipe de investigação focava em tecnologia. Rastreando o sinal do celular de Jessica, eles descobriram que ele estava estacionário, emitindo um ping contínuo de um único local por horas, a apenas alguns quilômetros de seu local de trabalho. Os policiais dirigiram até as coordenadas e, em um estacionamento escuro e quase vazio de um shopping center, encontraram o que procuravam. Do lado de fora de uma loja Dollar General, estava o Subaru Outback branco de Jessica. O carro se destacava, abandonado longe da entrada da loja. Os investigadores imediatamente começaram a procurar por câmeras de segurança. Em um posto de gasolina Exxon próximo, eles encontraram a primeira pista crucial. A câmera do posto registrou o carro de Jessica passando às 12 horas e 56 minutos em direção à casa de seu padrasto. Isso se alinhava perfeitamente com o horário em que ela saiu da creche. O veículo estava a meio caminho de seu destino. A análise do carro de Jessica apenas aprofundou o mistério. Os policiais descobriram que o veículo estava destrancado. No interior, tudo estava lá. Sua bolsa, seu celular que ainda tocava, suas chaves e todos os seus cartões e documentos. Claramente, não havia sido um roubo. Os detetives notaram algo sobre o banco do motorista. Jessica tinha 1,62 m e o banco parecia estar ajustado para alguém de sua altura. No entanto,
uma segunda câmera de vigilância, obtida de um distribuidor de bebidas em frente ao estacionamento, revelou a verdade chocante. O vídeo mostrava o carro chegando às 13h13, mas a pessoa que saiu do banco do motorista não era Jessica. Era uma figura muito mais alta, um homem, usando roupas claras. O vídeo capturou essa pessoa se agachando ao lado do carro por alguns segundos. Os detetives entenderam. O homem estava intencionalmente empurrando o banco do motorista para frente, uma tentativa deliberada de fazer parecer que Jessica tinha sido a última a dirigir. Esta descoberta mudou tudo. O distrito promotor John Morganelli declarou publicamente que este não era um caso padrão de pessoa desaparecida. Era agora uma investigação criminal. O foco se voltou para o motorista misterioso e para a linha do tempo. Os detetives revisitaram as imagens do posto Exxon e encontraram algo que haviam perdido. 14 minutos após passar pela primeira vez, o carro de Jessica foi visto novamente, às 13h10, viajando na direção oposta de volta da casa de Gregory. Desta vez, o carro estava em alta velocidade, cortando caminho pelo posto para evitar um sinal vermelho. Um estilo de direção agressivo e totalmente diferente do de Jessica. Além disso, o vídeo da Dollar General mostrou o motorista alto saindo do carro e entrando em um beco. Apenas 1 minuto depois, outra câmera capturou um pequeno caminhão branco saindo em alta velocidade da mesma área do beco. Este caminhão se tornou a nova pista principal. Os investigadores enviaram o vídeo do caminhão branco para análise forense, para melhorar a imagem. Quando receberam de volta, notaram detalhes cruciais. O caminhão tinha marcações distintas na lateral. Vários policiais reconheceram instantaneamente aquele veículo. Era o caminhão de trabalho pertencente a Gregory Graff, o padrasto de Jessica. Gregory foi imediatamente chamado para um novo interrogatório. Confrontado com as imagens, ele alegou ser uma total coincidência. Ele inventou uma história dizendo que tinha ido àquela área horas antes para deixar o caminhão para reparos, mas mudou de ideia. Ele também alegou ter parado no posto Exxon para almoçar. Sua história desmoronou rapidamente. O vídeo do Exxon mostrava seu caminhão passando direto, sem parar. Ele também alegou que sua vizinha, Karen, o ajudou com os carros naquele dia. Os detetives falaram com Karen. Ela negou tudo, afirmando que não o tinha visto naquele dia, e pior, que Gregory havia lhe pedido para mentir para a família sobre isso. Com o álibi de Gregory completamente destruído, as suspeitas se solidificaram. Em 24 de novembro, os investigadores foram à propriedade de Gregory Graff, com a permissão de sua esposa, Danelle, para realizar uma busca completa. Lá, eles descobriram a prova cabal. Gregory havia mentido sobre 2 coisas cruciais: que Jessica nunca apareceu e que sua máquina de fax estava quebrada. Os detetives foram direto ao escritório e examinaram o fax. A máquina não apenas estava funcionando perfeitamente, mas eles conseguiram imprimir o registro de atividade recente. O registro mostrava um fax enviado com sucesso para uma instalação de saúde às 13h04 do dia 21 de novembro. Jessica esteve naquela casa, exatamente quando Gregory dizia que não. A descoberta mais sinistra, no entanto, veio do porão. Em uma lata de lixo, os policiais encontraram um lenço de papel manchado de sangue. Havia também outras manchas de sangue em um colchão e no carpete. A casa do padrasto era, sem dúvida, a cena do crime. Com a prova incontestável de que Jessica esteve em sua casa e com a descoberta do lenço ensanguentado, os investigadores retornaram para confrontar Gregory Graff. Desta vez, seu comportamento mudou. Enquanto os oficiais estavam na casa, Gregory, um ávido caçador, fez um comentário estranho e revelador sobre seus cães de caça, murmurando que era uma pena que não vou mais poder vê-los. Os detetives entenderam isso como uma admissão velada de que seu futuro estava acabado. Ele foi levado à delegacia para um interrogatório formal. Lá, sem saída, Gregory admitiu tudo. Ele confessou que havia atraído Jessica para sua casa com a desculpa de precisar de ajuda no computador, sabendo que ela também precisava usar a máquina de fax.
Sua história de coincidência e álibis falsos desmoronou completamente. Ele era o homem no vídeo. Ele havia dirigido o carro dela e ele era o responsável pelo seu desaparecimento. A polícia agora tinha seu assassino. Só precisavam entender o porquê e onde estava o corpo de Jessica. A confissão de Gregory Graff detalhou um plano frio e predador. Ele admitiu que atraiu Jessica para dentro de casa, levando-a ao escritório sob o pretexto de olhar o computador e usar o fax. Enquanto Jessica estava sentada de costas para ele, focada na tarefa, Gregory pegou uma arma de fogo. Em um ato de traição final, o homem que ela chamava de segundo pai atirou nela na nuca, matando-a instantaneamente. Após o assassinato, ele arrastou seu corpo para um quarto dos fundos. Em seguida, ele saiu correndo de casa, pegou o carro dela e dirigiu em alta velocidade até o estacionamento da Dollar General, onde o abandonou. Ele moveu o banco para frente para despistar a polícia e voltou para casa em seu próprio caminhão, que ele havia estacionado nas proximidades. Todo o cenário do carro abandonado foi uma encenação calculada. A única pergunta que restava era: por quê? O motivo revelado por Gregory seria mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. A frieza de Gregory Graff foi ainda mais exposta quando ele detalhou o que aconteceu depois que ele voltou para casa após abandonar o carro de Jessica. Enquanto o corpo de sua enteada assassinada jazia em um quarto dos fundos, seus funcionários da Distinctive Fencing começaram a chegar. Era dia de pagamento e eles estavam ali para buscar seus cheques. De forma inacreditável, Gregory interagiu com eles normalmente. Ele conversou, bateu papo sobre os planos para o fim de semana e entregou os pagamentos, tudo isso a poucos metros de onde havia cometido um assassinato brutal. Nenhum dos funcionários suspeitou de nada. Este ato demonstrou um nível de desprendimento e psicopatia que chocou os investigadores. Ele foi capaz de compartimentar o assassinato e agir como se fosse um dia de trabalho normal, enquanto o corpo de Jessica esperava pelo ato horrendo que ele ainda planejava cometer. Foi somente após todos os seus funcionários irem embora que Gregory Graff executou a parte final de seu plano doentio. O assassinato, revelou ele, não foi um crime de raiva ou impulso, foi um meio para um fim. Gregory confessou que seu verdadeiro motivo para matar Jessica era puramente para abusar sexualmente de seu cadáver. Sozinho na casa, ele foi até o quarto onde o corpo dela estava. Ele então montou 2 câmeras de vídeo em locais estratégicos. Por horas, ele estudou o corpo sem vida de Jessica, filmando todo o ato vil. Os detetives mais tarde encontraram 8 vídeos separados em seu computador, documentando o que ele havia feito. Ele chegou a colocar um saco plástico sobre a cabeça dela. A investigação revelou que ele havia comprado brinquedos sexuais na cidade no dia anterior, indicando que este não foi um ato espontâneo, mas um crime premeditado para satisfazer uma fantasia de necrofilia. Com a confissão completa e o motivo horrível revelado, a última tarefa era localizar o corpo de Jessica. Ela não foi encontrada por equipes de busca em uma floresta, como se poderia esperar. Seguindo as instruções diretas de Gregory, a polícia foi até um local específico em sua própria propriedade de 2,8 hectares. No dia 26 de novembro, 5 dias após seu desaparecimento, os investigadores encontraram o local. Escondido atrás de um galpão, Gregory havia enterrado o corpo de Jessica em uma cova rasa, cobrindo-o parcialmente com folhas e detritos. O corpo estava nu. A busca angustiante que uniu uma comunidade inteira terminou no quintal do homem que participou ativamente das buscas, sabendo o tempo todo onde ela estava e o que ele havia feito. A prisão de Gregory Graff por homicídio foi anunciada, enviando uma onda de choque e horror pela comunidade e pela própria família de Jessica. Durante a investigação, um perfil perturbador de Gregory Graff emergiu, contradizendo a imagem de padrasto amoroso. Ele era um caçador ávido e obsessivo. Suas redes sociais não eram de um entusiasta da natureza, mas de alguém que glorificava o ato de matar. Ele postava fotos de seus troféus de caça e fazia piadas sobre animais mortos, como um jacaré com uma dor de cabeça após levar um tiro. Em um post,
Ele chegou a dizer que trabalhava duro de abril a setembro para que o resto do ano fosse hora de matar. Isso, combinado com a confissão, provou que o assassinato de Jessica não foi um impulso. A promotoria descobriu que Gregory planejou cada passo. Sabendo que sua esposa, Dannell, estaria fora da cidade na Flórida, ele foi às compras. No dia anterior ao crime, ele comprou vários brinquedos sexuais, itens que Dannell testemunhou que o casal nunca usou. Ele também comprou suprimentos de limpeza, incluindo um esfregão novo. Ele premeditou o ato, a oportunidade e a limpeza. Apesar das evidências esmagadoras de premeditação e da confissão detalhada, Gregory Graff se declarou inocente, arrastando a família de Jessica para um julgamento excruciante. Sua equipe de defesa, liderada pelo proeminente advogado Jack McMahon, não negou que Gregory cometeu os atos. Em vez disso, eles adotaram uma estratégia de estalo, snapped. McMahon admitiu ao júri que seu cliente atirou em Jessica e abusou de seu corpo, mas argumentou que não foi assassinato em primeiro grau porque não foi planejado. A defesa retratou Gregory como um bom homem em quem algo quebrou naquele dia. A promotoria, liderada por John Morganelli, rebateu metodicamente essa narrativa, apresentando a compra dos brinquedos sexuais, os produtos de limpeza e as ligações insistentes para Jessica como provas irrefutáveis do plano. O clímax do julgamento foi a exibição dos vídeos. O júri assistiu a 7 minutos das 8 gravações que Gregory fez. Jurados choraram, cobriram a boca em horror ou desviaram o olhar, incapazes de encarar a depravação. Gregory e seu advogado se recusaram a assistir. Após assistirem às fitas e ouvirem os depoimentos finais, o júri não precisou de muito tempo. A deliberação foi uma das mais rápidas já registradas na história do condado. Durou apenas 6 minutos. O capataz do júri comentou que demorou mais para assinar os papéis do que para votar. Gregory Graff foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo assassinato em primeiro grau e abuso de cadáver. A sentença foi imediata e obrigatória, prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Pelo crime de abuso de cadáver, ele recebeu a sentença máxima permitida por lei na época, 1 a 2 anos adicionais. Durante a declaração de impacto da família, a irmã de Jessica, Christy, olhou diretamente para Gregory e disse: "Espero que você tema por sua vida todos os dias. Espero que você sinta algum tipo de remorso." Enquanto Gregory secava os olhos com um lenço, Christy o acusou de estar fingindo, dizendo: "Você poderia ter aceitado sua punição, mas decidiu nos levar por este julgamento excruciante." Para muitos na comunidade, e especialmente para a família, a prisão perpétua pareceu insuficiente para a monstruosidade do crime. A promotoria foi questionada sobre por que não buscou a pena de morte. O promotor John Morganelli explicou que suas mãos estavam legalmente atadas. Sob a lei da Pensilvânia, a pena de morte exige uma circunstância agravante. Assassinar alguém durante a prática de um segundo crime grave, como estupro, é um agravante. No entanto, como Gregory abusou de Jessica após ela estar morta, o crime não era legalmente estupro, mas sim desacato a um cadáver. Naquela época, a necrofilia não estava na lista de circunstâncias agravantes, uma brecha legal que chocou a família. Mesmo condenado, Gregory continuou a atormentar a família. Ele contestou os termos financeiros de seu divórcio com Dannell e entrou com um recurso. Em sua apelação, ele mudou sua história, alegando que estava sob efeito de cogumelos e maconha, que discutiu com Jessica e apagou, omitindo convenientemente sua confissão original sobre a fantasia sexual. A morte brutal de Jessica Paget deixou 3 filhos crescendo sem a mãe e um marido, Micah, deixado para juntar os pedaços. A comunidade se uniu em apoio, arrecadando mais de $20 mil para um fundo para as crianças. Micah descreveu a dor agridoce de ver sua filha, que agora tem o tamanho de Jessica, usando suas camisetas e moletons antigos. Impulsionada pela brecha legal que poupou Gregory da pena de morte, a família de Jessica decidiu lutar por mudanças. A irmã de Jessica, Christy,
começou a fazer campanha por uma nova legislação. O esforço ganhou apoio político e o representante estadual Zachary McCaw anunciou planos para introduzir a Lei de Jessica, Jessica's Law. O objetivo desta lei é corrigir o erro que ocorreu no julgamento de Gregory. Ela tornaria a profanação ou mutilação de um cadáver durante a prática de um homicídio uma circunstância agravante oficial. Se aprovada, a lei permitiria que promotores futuros buscassem a pena de morte, garantindo que o legado de Jessica seja a justiça que ela própria não pôde receber.